Doutorando Doutrinas e Orações da Igreja. Ordenação de Deus Pai, Escrituras Sagradas, e ordenação de Satanás, Ideologia Teológica. O assunto a ser abordado é a pedra da igreja. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. A paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês e vossos familiares. Amém? Graças a Deus. Hoje é dia 27 de novembro de 2023, 11h54 da manhã, horário de Brasília. E hoje é o dia 549 da grande tribulação das profecias de Daniel, capítulo 12, versículo 1, e Apocalipse 12, versículo 7. Eu quero que vocês deem ênfase a esse texto, Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Essa guerra está acontecendo agora, tá bom? E eu sou o Miguel dessa profecia. Disso aí vocês não precisam acreditar, tá bom? Creia em Deus, no Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus. Então vamos lá. Como vocês viram aí no texto, vocês vão ver aí de novo, aí vão ler aí. Doutorando Doutrinas e Orações da Igreja. Ordenação de Deus Pai, que é as Escrituras Sagradas, e ordenação de Satanás, que é uma ideologia teológica. E o assunto aqui a ser abordado é a pedra da igreja. Então vem comigo aqui que eu quero falar uma coisa antes de adentrar. Primeiramente, isso daqui é doutorando as orações, as doutrinas e orações da Igreja de Jesus Cristo, ok? Então a gente tem no mundo aí uma certa divisão, católicos e evangélicos, ok? Beleza. Que fique bem claro, o que se diz católico e o que se diz evangélico ou protestante, de uma forma simples, todos vão na igreja por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, ok? Ninguém vai na igreja por causa de Pedro, por causa de Paulo. Quando o pessoal está comungando a Eucaristia ou na Santa Ceia, o corpo ali, o corpo e o sangue é de Jesus Cristo, não é de Pedro e nem de Paulo, certo? Então que fique claro, tanto o católico e o evangélico vai na igreja para comungar a Eucaristia ou a Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Amém? E não vou entrar em debate teológico na questão da Eucaristia e a Santa Ceia evangélica, tá? Isso daí é assunto para outro tema, tá? Para outra aula. Então vamos lá. Eu vou ler os papéis aqui e vocês vão acompanhar aí na tela, ok? Então vamos lá, o primeiro slide vai aparecer aí. Ideologia teológica. Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro papa. E todos estão sendo excomungados. Não é isso aí que vocês estão lendo? Volta aqui comigo. Então olha só. Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro papa. E todos estão sendo excomungados. Já estou avisando para vocês. Meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, general do exército do reino dos céus, príncipe e protetor do paraíso de Deus. A minha missão na terra é limpar a igreja de Jesus Cristo, revelar os anjos de Mateus 13:41 e fazer o selamento dos 144 mil. Amém? Graças a Deus. Então para vocês aí, né, os sacerdotes da igreja, falar quem é você? Eu sou Miguel, o arcanjo de Deus, príncipe e protetor do paraíso de Deus. Ah, Miguel, você é um louco, você é um endemoniado. Bom, isso aí é narrativa sua, é prerrogativa sua, tá bom? Então aqui um presente para vocês. Queimem todas as imagens, destruam todas as imagens, queimem todas as empresas que fabricarem imagens do arcanjo Miguel. Pode queimar. Empresa, loja e tudo. Saqueiem tudo e queimem, metam fogo em tudo, tá bom? Não estou brincando não, estou falando muito sério. E as consequências, eu vou lidar com elas. Se você conhece uma loja que venda artigos, presta bem atenção no que eu estou falando, que venda imagens de escultura do Arcanjo Miguel, pode entrar lá e roubar tudo. Conhece uma empresa que fabrica imagem
de Arcanjo Miguel, entre nessa empresa e roube tudo e meta fogo em tudo. Eu tô falando. Miguel, arcanjo de Deus, príncipe protetor do paraíso de Deus. E vocês, políticos, pode fazer o que quiser. Tô preparado para lidar com as consequências. Entendeu? Por que, Miguel, você tá mandando queimar? Porque eu tô aqui na terra. É idolatria. Até antes de ter me revelado e antes de cumprir ordens de Deus Pai, eu não falava nada. Hoje é o dia 549 da grande tribulação. Até agora eu não tinha falado nada. Alguns dias atrás eu gravei um documento, um vídeo e deixei registrado. Parem de fabricar a escultura da minha pessoa. Tô falando aqui, ó, no espírito, hein? Eu sou Miguel, o arcanjo de Deus. Parem de fabricar a imagem da minha pessoa e parem de vender a imagem da minha pessoa, porque isso é idolatria. Isso é coisa imunda, tá bom? Então já dei o recado já. Agora nós vamos entrar doutorando doutrinas e orações da igreja do Senhor Jesus Cristo. O tema hoje é a pedra da igreja e vocês vão acompanhar aí na tela. Então vocês vão ver no slide aí, primeiro, ideologia teológica. Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro Papa. E todos estão sendo excomungados. Então vamos lá, agora vocês vão ver o segundo slide aí. Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro Papa. Então vocês estão vendo aí que Pedro é a pedra, tem o número 1, que é a primeira oração. Pedro é o primeiro Papa, tem o número 2, que é a segunda oração. Volta aqui comigo. Presta bem atenção agora e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa a palavra de Deus agir através de vocês, tá bom? Não é nada minha palavra, não é nada minha ideologia. Eu sou apenas um instrumento de guerra de Deus Pai Todo-Poderoso para limpar a igreja de Jesus Cristo. Olhem no slide aí que eu vou ler. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Volta aqui comigo. Primeiro é Jesus Cristo, e isso é inegociável. O que eu estou fazendo agora? Olha aí na tela novamente. Vocês estão vendo aí o segundo slide. Pedro é a pedra, número 1. Pedro é o primeiro Papa. Eu estou aqui. Nós estamos doutorando em cima dessa segunda oração. Volta aqui comigo. Então você viu aí, Pedro é o primeiro Papa. Primeiro é Jesus Cristo. E isso é inegociável. Ok? Pedro não é primeiro de nada. Isso é coisa do demônio. E o final, Pedro é o primeiro Papa, ok? Então volta aí na tela aí para vocês verem. Vocês estão vendo aí embaixo agora, Mateus 23:9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás nos céus. Volta aqui comigo. Então, nessa ideologia teológica que tem dentro da igreja, que Pedro é a pedra, Pedro é o primeiro Papa, essas duas orações, a primeira, Pedro é a pedra, nós vamos ver agora. A segunda oração é, Pedro é o primeiro pai da igreja. Não. Primeiro é Jesus Cristo. Sã doutrina, escritura sagrada. E pai da igreja é Deus. Porque quando recebemos o Espírito Santo clama através de nós. Abba, Pai. Por isso que nós clamamos ao Pai em nome de Jesus Cristo. Fazemos a oração do Pai Nosso. Esse texto, olha aí de novo. Mateus 23:9. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Quando Jesus disse isso, eu estou resumindo o texto para não ficar lendo os capítulos, tá bom, pessoal? Quando Jesus disse isso daí, ele estava falando para os apóstolos e para o povo, para a igreja. Tanto os apóstolos como o povo, é proibido chamar uma pessoa de pai. Então, quando a igreja de Roma começa a chamar os seus sacerdotes, os presbíteros da igreja se colocam como pais, isso é coisa do demônio, tá bom?
Então, a segunda oração, Pedro é o primeiro Papa, isso aí é ideologia teológica, é coisa de demônio, tá bom? Primeiro é Jesus Cristo e o Pai da Igreja é Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Então, voltando aí agora aí na tela, ó, Pedro é a pedra, Pedro é o primeiro Papa. A primeira oração, Pedro é a pedra, ok? Então agora a gente vai doutorar em cima disso daqui. Então agora vocês vão ver na tela aí, palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Volta aqui comigo. É baseado nesse texto que o Vaticano diz que Pedro é a pedra da igreja, ok? Então a doutrina do Vaticano não é a Igreja de Jesus Cristo. Existe uma diferença entre a Igreja de Jesus Cristo e o país Vaticano, tá bom? E o papado. Papado é uma coisa, Igreja de Jesus Cristo é outra. É baseado nesse texto, pois eu também te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei minha igreja, a pedra é Pedro. É baseado nesse texto que eles dizem que a pedra é Pedro, ok? Então agora a gente vai dentro da engenharia bíblica, doutorando as doutrinas e orações da igreja, amém? Então olha aí na tela. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 9 e 11 está escrito: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus-me como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Volta aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele se colocou como sábio arquiteto da igreja e lançou o fundamento da igreja. E o fundamento é Jesus Cristo. E não pode pôr nenhum outro no lugar. Ok? Vamos continuar lendo as Escrituras Sagradas. Acompanhe aí. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aí vocês veem embaixo aí, de onde ele tirou essa ideia. Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, Isaías 8, 13 ao 15. Volta aqui comigo. Então vocês viram que Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo, a pedra que seguia o povo de Israel, a pedra que eles bebiam era Cristo, era Jesus Cristo. Mas de onde Paulo tirou essa ideia? Que é o verso 4, olha aí na tela aí, 1 Coríntios 10, 1 ao 4, o último verso, ó. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Volta aqui comigo. Mas como assim a pedra que os seguia? Você tem que ir nas Escrituras Sagradas, por isso eu já deixei embaixo aí. Essa ideia de que estava seguindo, uma pedra seguia o povo de Israel, dentro das Escrituras são esses textos. Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, Isaías 8, 13 ao 15, e tem mais textos, mas resumidamente é isso daí, tá bom? Vamos continuar, pessoal, olha aí na tela aí. Então, doutorando doutrinas e orações da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios 2, capítulo 2, verso 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. De onde ele tirou essa ideia? Que Jesus é a principal pedra de esquina? Salmo 118, 22, Isaías 28, 16. Aí continuando, verso 21.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Volta aqui. Então vocês veem, percebe bem, todo o texto que eu estou deixando aí, vocês vão ver que no verso vai ter a indicação de onde que os apóstolos tiraram essa ideia, certo? Então tá aqui a ideia, volta aí para vocês verem, ó. Vocês estão vendo no slide. Verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento? É Jesus Cristo. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. De onde vem essa ideia que Jesus é a principal pedra de esquina? Salmo 118, 22, Isaías 28, 16. Volta aqui comigo. Então, pessoal, vocês estão vendo que em todo esse tempo, doutorando as doutrinas e orações da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, primeiro ele coloca como sábio arquiteto e lança o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Qual é a principal pedra da igreja? Jesus Cristo. Qual a principal pedra da esquina? Jesus Cristo. É isso que ele está falando. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, a pedra de esquina é Jesus Cristo, a principal pedra da igreja é Jesus Cristo. E que pedra é essa? De Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Vocês vão entender perfeitamente, tá? Fica tranquilo. Então agora veja na tela aí novamente. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Gálatas 1, verso 8 ao 12. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja excomungado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja excomungado. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Volta aqui comigo. Provavelmente na sua Bíblia vai estar escrito que seja anátema, certo? Anátema, excomungado é a mesma coisa. Então o apóstolo Paulo lança o fundamento na igreja, para a igreja de Coríntios. Olha aqui, pessoal. Isso que está sendo falado é doutrina da igreja, tá? Os doutores da igreja falando, tá bom? Então agora eu estou doutorando as doutrinas e orações da igreja. Então tudo que existe na igreja, eu vou ver o que é verdadeiro e o que é falso, que eu estou falando para vocês. A minha missão é separar a mentira da verdade, o joio do trigo, ok? Então tranquilo. Então vocês viram que Paulo, a igreja de Gálatas, aqui ó, da Galácia, ele fala, se alguém apresentar, se aparecer um anjo do céu ou qualquer outra pessoa, apresentar um evangelho diferente do que eu apresentei, que seja excomungado. Para a igreja de Corinto, que é a mesma igreja, que é a igreja católica apostólica, para a igreja de Corinto ele fala, eu lancei o fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo e não pode pôr outro no lugar. A pedra principal de esquina é Jesus Cristo. A principal pedra da igreja é Jesus Cristo, que é a Mateus 16, 18. A principal pedra em Mateus 16, 18, que Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra, o corpo dele, edificarei em minha igreja. Eu não ia falar isso daqui agora, mas eu vou ter que falar, tá? Porque isso daqui era do final. Então, olha só. Acompanha aí na tela aí que vocês vão acompanhar. Eu vou ter que explicar isso aqui. Ele está mais para frente, mas vou explicar já. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Profeta Isaías. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada. Preciosa, pedra preciosa de esquina. De firme fundamento, aquele que nela crer não se apressará. Volta aqui comigo. Você pode, na sua Bíblia pode estar escrito, não confundirá, né? Não tenha medo, depende da tradução bíblica, tá bom?
Então você viu que em Isaías 28:16, olha aí na tela de novo. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Quem? O Pai. O Pai está dizendo: eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que nela crer não se apressará. Volta aqui comigo. Então o Pai, Deus Pai, diz para o profeta Isaías: eis que eu ponho em Sião uma pedra. Quem é a pedra? Jesus Cristo. Que é o que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala: pô, Deus Pai lançou uma pedra em Sião, e a pedra é Jesus. Então eu me coloco como um sábio arquiteto e lanço o fundamento, que é Jesus Cristo, e não pode pôr outro no lugar. Amém? Então beleza, vamos continuar aqui. Olha aí, que é o 9º slide, né? Agora, pessoal, é o apóstolo Pedro falando. Então vocês viram tudo aqui, que o apóstolo Paulo se lança como sábio arquiteto, lança o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo, não pode pôr outro no lugar. Ele diz que a pedra principal da igreja é Jesus Cristo, ok? Tudo isso cumprindo a profecia de Isaías 28:16, Isaías 8:13 ao 15 e Salmo 118:22. Então vamos lá. Então Paulo, como sábio arquiteto, já diz claramente: a pedra da igreja é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Isso foi Paulo, tá bom? Então tá aqui, ó, Jesus Cristo, Pedro e Paulo. Paulo, o trabalho de Paulo dentro da igreja de Jesus Cristo, ele deixa a doutrina. Eu lancei o fundamento, é Jesus Cristo, não pode pôr outro no lugar. A pedra principal da igreja é Jesus Cristo, não pode pôr outro lugar. A principal pedra de esquina é Jesus Cristo, não pode pôr outro lugar. E que pedra é essa? Mateus 16:18 diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, meu corpo, Jesus está dizendo, eu vou fortificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque ele é a pedra de Isaías 28:16, que Deus Pai diz: eis que põe em Sião uma pedra. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Entenderam até aqui? Beleza. Então até aqui vocês viram o apóstolo Paulo falando. Eu só sou instrumento de repetir, tá bom? Paulo falou. Agora vamos ver o apóstolo Pedro, para ver o que Pedro diz. Será que Pedro tem a mesma ideia de Paulo? Ou é outra história? Vamos ver? Então acompanhe aí na tela. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, eu errei, tá? Eu errei, está errado. Aqui no meu slide, mas o de vocês aí está certo, tá bom? Eu vou pegar a Bíblia aqui, vocês estão vendo o slide aí, mas eu vou aqui na Bíblia porque o meu estava errado, eu não percebi que estava errado. Então vamos lá, acompanha aí. Vocês estão vendo o slide aí, eu peguei a Bíblia aqui. Então vamos lá, doutorando doutrinas e orações da igreja. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, àquele quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aí vocês estão vendo no slide aí, na frente os versos que da onde Pedro tirou essa ideia. E continuando, verso 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Volta aqui comigo. Pessoal, deu uma interrupção aí porque o meu slide aqui estava errado, mas o de vocês aí está certo. Então vocês viram que Pedro diz, ó, eu vou ler aqui de novo, hein, na Bíblia. Olha só, Atos 4:11. Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quando ele está falando aqui ele, né, verso 11, ele está falando de Jesus, dizendo Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Beleza? É a mesma ideia de Paulo. Vocês viram no texto aí, olha aí na tela aí de novo. Vocês estão vendo aí no texto aí, certo? Que ali, esse texto da pedra angular que foi rejeitada, vocês estão vendo que é Salmos 118, 22. É a mesma ideia de Isaías 28, 16. A principal pedra de esquina, amém? Volta aqui comigo. Então vocês viram em Atos dos Apóstolos que Pedro está de acordo com Paulo. Jesus Cristo é a principal pedra da igreja. Beleza? Só que aí vocês vão falar assim, pô Miguel, mas tinha que ter uma coisa mais consistente da parte de Pedro, né? Uma coisa mais técnica. Uma coisa que ele tenha entendido que só não é Salmos, é outras passagens também. Então olha aí na tela. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Eu vou ler corrido aqui, depois eu dou uma pincelada aqui. Verso 4 em diante. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. De onde ele tirou essa ideia? Isaías 28, 16. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Isaías 28, 16. Verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Salmo 118, 22, Isaías 28, 16. E verso 8. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Isaías 8, 13 ao 15. Volta aqui comigo. Então vocês estão vendo que o apóstolo Pedro a todo tempo está falando das profecias do Antigo Testamento. A pedra de esquina é Jesus Cristo, o fundamento é Jesus Cristo, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, a pedra da igreja é Jesus Cristo, a pedra de esquina é Jesus Cristo. É ele que está falando. Para você ver de uma forma técnica, olha aí de novo. Vocês estão vendo aí no texto que na frente do versículo tem os versos da profecia. Vocês estão lendo o texto do Novo Testamento, a carta de Pedro, mas na frente tem o verso da profecia, o conceito técnico, o cumprimento da profecia. Volta aqui comigo. Vocês estão entendendo? Pedro disse que a pedra da igreja é Jesus Cristo, pessoal. Tá bom? Então aqui agora, para fechar, já vai acabar o vídeo, tá? Nós vamos ler, olha aí, ó, acompanhe na tela. Doutorando doutrinas e orações da igreja, profeta Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que nela crê não se apresse. Volta aqui comigo. Então vocês viram que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, dentro das escrituras sagradas, dentro da Bíblia, eles dizem que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, a pedra principal da igreja é Jesus Cristo. Miguel, quem falou isso? Foi Pedro e Paulo. Se você não gostou, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que falei. Eu só estou lendo. Eu só estou doutorando
doutrinas e orações da igreja. Estão entendendo? Como eu falei para vocês, a minha missão é limpar o que é mentira e a verdade da igreja de Jesus Cristo. O meu trabalho é doutorar dentro da igreja. É o que eu estou fazendo. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Beleza? Como Jesus Cristo é o princípio e o fim, agora a gente conclui com ele. Olha aí na tela. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Volta aqui comigo. Vocês viram o que Jesus Cristo disse? Dele mesmo? A mesma coisa que Pedro e Paulo falaram. Volta aí na tela aí de novo. Olha aí, Isaías 28, 16, Salmo 118, 22. Olha no verso 42. Olha no verso 44, Isaías 8, 13 ao 15. Volta aqui comigo. Em todo o tempo, Jesus, Pedro e Paulo estão falando de Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, Isaías 13 ao 15, que é a pedra que segue o povo de Israel, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar com Jesus? Olha na tela aí. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Marcos 12, verso 10 e 11. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês vêem no verso 10 aí, que está aí na frente, Isaías 28, 16, Salmo 118, 22? Volta aqui comigo. Em todo o tempo, Jesus Cristo, Pedro e Paulo estão firmados nas Escrituras. E quem é a pedra da igreja? Jesus Cristo. A pedra de Mateus 16, 18 é Jesus Cristo. E aí agora para fechar, olha aí na tela aí, doutorando doutrinas e orações da igreja, palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 20, verso 17 e 18. Mas Jesus, olhando para eles, disse: pois, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, que é Isaías 28, 16, Salmo 118, 22. E o verso 18: todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Isaías 8, 13 ao 15. Volta aqui comigo. Pessoal, Jesus Cristo, Pedro e Paulo. A igreja de Jesus Cristo, até a morte dos apóstolos, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, a pedra da igreja é Jesus Cristo, a principal pedra da igreja é Jesus Cristo, a pedra de esquina é Jesus Cristo, a pedra angular é Jesus Cristo. Isso é o começo da igreja, tá? Agora para fechar aqui, olha aí na tela aí. Então nós estamos aí, vocês estão aí, deixa eu só pegar aqui na Bíblia que eu não estou com o slide na mão. Então vamos lá, Atos capítulo 20, que é o que vocês estão lendo aí, certo? Atos capítulo 20, verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida ou da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20, verso 28 e 29, Paulo disse, volta aqui comigo. O que Paulo está dizendo ali? Quando eu morrer, vai entrar na igreja e também se manifestar dentro da igreja homens perversos, lobos cruéis, que eles vão colocar doutrinas de demônio. Ó,
Acompanha aí, isso daqui não tinha, mas vai entrar aí. 1 Timóteo capítulo 4 está escrito, verso 1, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Volta aqui comigo. Vocês viram que no começo da igreja, a pedra da igreja é Jesus Cristo, o fundamento da igreja é Jesus. Aqui, ó, Jesus Cristo, Pedro e Paulo. Quem é a pedra da igreja no tempo dos apóstolos? Quem é o fundamento, a pedra principal da igreja? Jesus Cristo. Depois da morte de Pedro, de Paulo, de João, começou demônio a entrar na igreja, e aí começaram a dizer que a pedra já não é mais Jesus, não. A pedra é Pedro. E aí vocês vão ver na tela aí para a gente fechar. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Pedro é a pedra e Pedro é o primeiro papa. É o que está escrito aí. Isso é o Vaticano que ensina. Vem a pergunta: aonde que está escrito nas escrituras sagradas que Pedro é a pedra? Em lugar nenhum, porque Pedro disse que é Jesus Cristo. Aonde está na escritura que que Pedro é o primeiro? Em lugar nenhum, porque primeiro é Jesus Cristo. Aonde que está escrito nas escrituras que Pedro é o pai da igreja? Em lugar nenhum, porque o pai da igreja é Deus. Amém? Então agora você tem, olha aí o slide aí na tela, aí, ó. Doutorando doutrinas e orações da igreja. Ordenação de Deus Pai, escrituras sagradas. Como vocês viram, a pedra da igreja é Jesus Cristo. E ordenação de Satanás, ideologia teológica. A pedra é Pedro. Volta aqui comigo. Então acabamos, pessoal. Eu sei que eu falo rápido pra caramba, mas é bastante texto, certo? Pra gente trabalhar. E eu tenho que falar rápido para ficar num curto espaço de tempo. Já estou olhando aqui que na gravação já tem 38 minutos. Então já é bastante tempo e falando rápido, cansa, eu estou suando bastante aqui. Mas pessoal, vocês viram a diferença? Na igreja de Jesus Cristo, no começo, Jesus Cristo diz, vocês não leram na escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, quem é a pedra? É ele mesmo. Aí Paulo repete isso e Pedro repete isso. A pedra da igreja de Jesus Cristo é ele mesmo. Por isso que Isaías 28:16 diz: aquele que crer nesta pedra não será confundido, não se apressará, não ficará apavorado, não ficará com medo, porque a pedra da igreja é Jesus Cristo. Dê no que der, dane-se o mundo, que se dane todo mundo. Vou morrer em Jesus Cristo. Essa é a fé. Essa é a fé dos apóstolos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado e visto, aparecido por 40 dias ali, Pedro, principalmente Pedro, vocês acham que ele não tinha negado Jesus? Tinha. Ele já tinha negado, certo? Mas depois não tinha como negar Jesus. E Paulo? Paulo mesmo disse, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, não vale de nada a nossa pregação. Paulo foi decapitado por não negar a fé. E aí, no passado, o que o Vaticano fazia? O papado, né? Que não existia Vaticano, era o papado. Quem não acreditar que Pedro é a pedra da igreja e Pedro é o primeiro papa, vai ser queimado na fogueira. Aí o povo falava, pô, o Papa está falando que quem não acreditar nele, que ele é sucessor de Pedro, o supremo representante de Deus na terra, vai ser queimado na fogueira. O que o povo fazia? O povo ficava quieto. Quem é louco de bater de frente? Vão amarrar você no poste e meter fogo? Então essa ideia de Pedro é pedra, Pedro é o primeiro Papa, não vem de Deus das Escrituras. Não vem. Não vem das Escrituras. Jesus Cristo
Pedro e Paulo, Jesus mesmo, né? Mas vamos usar Pedro e Paulo. Pedro e Paulo deixa escrito. Está escrito, a pedra da igreja é Jesus Cristo e não pode pôr outro no lugar. Porque foi Jesus que disse isso. Eu sou a pedra que os edificadores, que era o povo de Israel, rejeitaram. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, meu corpo, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E se você estudou português, que nós estamos falando em português, depois a gente vai para o grego, se for o caso. Vai para o hebraico também, tá bom? Isso aí não tem problema nenhum. Jesus Cristo, quando diz ali, você vai ler, fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo com T de cruz, significa que o locutor está falando dele mesmo. E a pedra é Jesus Cristo. Pessoal, por um momento é só, esse vídeo já ficou bem grande, mas é isso. Daqui para frente, Miguel e seus anjos doutorando doutrinas e orações na Igreja de Jesus Cristo. Por um momento é só. Deus abençoe a todos. Shalom Aleichem.